Bom, boa tarde, pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente vai começar, eu vou compartilhar minha tela aqui primeiro, depois o Jaime vai seguir com as apresentações. Vocês me avisam se estão vendo. Bom, antes de mais nada, a gente queria dar as boas-vindas a todos vocês e pedir que fiquem no mudo, no modo mutado, e a gente vai abrir para perguntas por e-mail, tá bem? Como é um webinar a várias mãos, a gente não vai ter tempo de perguntas, mas a gente está muito feliz de receber perguntas de vocês. Bom, meu nome é Lilás Nascimento, eu sou da equipe de mercados internacionais da Embratur e do Visit Brasil, e a gente quer convidar vocês, em nome dos parceiros desse projeto, do Trade do Amazonas, a uma jornada interior pela Amazônia. Essa é uma série de webinars que a gente começa hoje, lançando a campanha em Portugal, e perguntas podem enviar para trade@embratur.com.br, que nós vamos, com o Trade do Amazonas, selecionar cada dúvida de vocês e encaminhar para a resposta. O roteiro de hoje, gente, vai ser da seguinte forma. Então, eu estou iniciando, depois nós temos uma sequência, a Amazonas Tour, que é a Secretaria de Turismo do Amazonas, vai dar uma palavrinha de boas-vindas. Na sequência, a Manaus Cult, que é a Secretaria de Cultura e Turismo da cidade de Manaus. Na sequência, a TAP Air Portugal, Antônio vai falar com a gente. Depois teremos uma apresentação da Kátia sobre o destino Amazonas. Na sequência, Amazonas Cluster de Turismo, com a apresentação da Cláudia. E no final teremos um quiz. Fiquem até o final, porque nós teremos uma premiação, que vai ser exclusivo para quem está participando e é do Trade de Portugal, tá bem? E a nossa meta é terminar até às 17 horas. Bom, gente, a gente trouxe para vocês aqui, e eu queria agradecer muito também a parceria de todos o Trade do Amazonas, por essa oportunidade de estar apresentando para vocês esse webinar, e também dizer para vocês que a Amazônia hoje é prioridade da Embratur e do governo do Brasil, e o que nós estamos fazendo. Hoje, justamente nesse mês, nós estamos com uma campanha vigente sobre a Amazônia nos Estados Unidos, que começou no dia 5 e vai até o dia 30. Na semana que vem, a gente tem uma galeria em Nova York, que vai ser uma exposição itinerante, do dia 23 ao dia 27, para o lançamento dessa campanha para o Trade dos Estados Unidos, e hoje estamos lançando a campanha da Amazônia com esse webinar em Portugal. Na sequência, iremos para a Alemanha, junto também com o Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Espanha, junto com os nossos parceiros que estão aqui. Bom, agora vamos apresentar para vocês justamente esse convite para uma jornada interior visitando a Amazônia. Dear Amazon, thank you for your forests, where I could rediscover my essence. Thank you for welcoming me to unexpected landscapes, the vibrant and pulsating culture of your people. Thank you for the waters, where I could exchange the rush of daily life for the flow of the rivers, for the colors, the flavors, and the people who make everything wonderful. Thank you for the teachings, for the transformation, for staying alive within me. Brazilian Amazon, an inner journey. Bem, gente, fica esse o nosso convite, a gente vai disponibilizar para vocês. Vou voltar aqui rapidão para a minha apresentação, pode ser, Jaime? Nosso convite para que vocês vendam bastante a Amazônia e venham conhecer, para quem ainda não conhece, e a gente vai compartilhar com vocês essa campanha, isso que eu queria mostrar aqui rapidinho. Isso é o início, relançamos o Visit Brasil, então dentro do Visit Brasil temos um blog com várias dicas
A galeria, como eu disse, essa exposição itinerante que teremos nos Estados Unidos começa semana que vem, e o site vai ao ar na próxima semana, com várias informações interessantes, inclusive um quiz com o perfil de 5 tipos de turistas, que ao final do quiz ele ganha um PDF de um guia de viagem com foco em viajantes entusiastas culturais, entusiastas de autenticidade, foodies, aventureiros e estilo tropical. E dentro dessas dicas, né, nós temos aí vários destinos do Amazonas. Temos também, lançamos na semana passada, dentro da websérie do YouTube, Turismo Transforma, com o capítulo 1, Os Rios da Amazonas, está imperdível. E-books que nós vamos também enviar para vocês, para dar para vocês mais informações sobre como viver a Amazonas e a Amazônia. E hoje levamos para todas as feiras que a Embratur participa uma experiência de realidade virtual 360, que é o documentário premiado Amazônia Viva, que é uma viagem pelos rios da Amazônia. Muito obrigada, eu sou a Lilás, e quem é responsável pelo mercado de Portugal é a Raíssa, mas hoje ela está na Top Rezar, na França, estou aqui representando minha colega. Na sequência, vou parar aqui de apresentar, vai entrar colegas da Amazonas Tour, desculpa. Pronto. Bom dia a todos, meu nome é Cláudia Silveira, estou na Amazonas Tour como gerente de promoção e marketing. E em nome da Amazonas Tour, da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas, damos as boas-vindas a todos os presentes. Estamos muito felizes com a união de todos para mostrarmos aos convidados um pouco da diversidade e de nossas riquezas naturais inigualáveis. E quão incrível é viver as experiências do nosso destino Amazonas. Estamos muito contentes com o retorno do voo da TAP, que está criando novas conexões e abrindo portas com toda a Europa. A Amazonas Tour está comprometida e à disposição para o sucesso dessa retomada. Vamos deixá-los com um vídeo para despertar o interesse em conhecer e viver as experiências de perto que toda a nossa riqueza no nosso destino Amazonas proporciona. É muito lindo! Viver, filhão! Restaurante com toda a infraestrutura no meio do rio. Tem um monte desses aqui. 2 rios que se encontram e não se misturam. Por que não se misturam, pai? Sei lá, mas é lindo. Olha o tamanho do bichão!
Na sequência, a nossa amiga da Manaus Cult estará conversando um pouquinho. Sejam todos bem-vindos a Manaus, capital do Amazonas, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, né, que é o órgão oficial de turismo de Manaus, com vista a enfatizar a promoção, a divulgação e o fortalecimento do turismo da capital da Amazônia, pretende apresentar as oportunidades e os atrativos do destino através da estação de capacitação do mercado europeu, em parceria com a TAP, com a Embratur, com a BAV, com a Amazon Cluster, além das ações de promoção pela realização de fan tour, press trips, participação em feiras nacionais e internacionais, que vêm fortalecer a marca e destino Manaus, não somente no cenário nacional, mas também no cenário internacional. Apresentar a cidade para todos vocês, operadores e formadores de opinião. Buscamos, com esta ação, um resultado de maior visibilidade do destino, pela vivência dos visitantes na cidade e o fortalecimento do posicionamento de Manaus e do Amazonas no ranking nacional e principalmente internacional de intenções de viagem. Nós desejamos, né, meu nome é Luciana, estou como diretora do Departamento de Turismo da Manaus Cult, e nós desejamos a vocês todos uma boa capacitação. Sejam bem-vindos a Manaus. Olá a todos, boa tarde, meu nome é António Gabriel, eu sou o Key Account de agências para o mercado português e venho fazer uma pequena apresentação sobre a TAP, sobre os nossos destinos no Brasil e sobretudo sobre esta retoma dos voos para Manaus. Antes de mais, queria agradecer a Embratur, queria agradecer à ABAV e queria agradecer também ao Trade do Amazonas por este desafio e esperar que seja apenas a primeira de muitas participações e que o nosso voo direto para Manaus, ou a retoma do nosso voo direto, seja um sucesso. Nós portugueses somos de abraço. É o nosso cartão de visita. Antes de trocar nomes, já estamos a trocar abraços. Quando alguém nos dá a mão, nós queremos logo o corpo todo. Abraçamos quem vem, abraçamos quem vai, abraçamos quem vai e volta. Como companhia de bandeira, abraçamos todas as bandeiras e abraçamos todas as línguas. Calma, não nesse sentido. Ouvi parlare um pouquinho de tu. Abraçamos um futuro melhor, um passo de cada vez. De norte a sul e com tantas costas para abraçar, os nossos abraços são calorosos, às vezes demasiado. E é com esse espírito que abraçamos este mundo e o outro. Abraçamos la viande rose, o dolce fare niente, o salam aleikum e o show de bola. Abraçamos o jantar com pauzinhos, o chá das 5 e o almoço com as mãos. Venham de lá esses ossos. O abraço está para nós como desenhar mesas bonitas está para os suecos, que são ainda mais bonitas quando lá aterram petiscos portugueses. Aqui ou acolá abraçamos o desconhecido, aqueles que acabamos de conhecer e aquele português que encontramos sempre pelo caminho. Português? Seja o abraço 1 a 1, ou o abraço de grupo, o abraço tímido ou o abraço atrevido. Somos portugueses, somos de abraço, sempre prontos a abraçar a próxima viagem. TAP, abraço ao mundo. Falando aqui um bocadinho da nossa operação de inverno no Brasil, portanto, vamos abrir 2 novos destinos, ou seja, uma retoma para Manaus,
que é realmente o nosso ponto desta participação de hoje, e também abrimos ainda este mês o nosso destino de Florianópolis. São assim 13 destinos no Brasil, com 89 frequências semanais que vamos estar a operar agora no nosso inverno europeu para o Brasil. O objetivo deste reforço do Brasil é realmente trazer cada vez mais turistas para o Brasil, não só de Portugal, mas de todos os mercados de onde a TAP voa para o Brasil, e portanto ser cada vez mais a companhia aérea estrangeira principal no Brasil. Estes destinos ainda não têm em consideração a suspensão temporária dos voos para Porto Alegre, que vamos ver se conseguimos operar assim que as condições do aeroporto estiverem também reunidas. Jaime, se pudermos passar. Falando então do nosso destino Manaus, vamos iniciar os voos diretos a partir de dia 4 de novembro. Quando digo voo direto, porque os passageiros não precisam de sair do avião, de qualquer das formas este voo faz escala em Belém, quer na ida, quer na volta, ok? O voo vai ser operado pelo nosso 321 LR, ok? E terá então 3 frequências semanais que acontecem às segundas, quartas e sextas. O voo Lisboa-Manaus sai de Lisboa às 10h35 da manhã e chega a Manaus por volta das 18h20, locais, e o regresso sairá de Manaus às 19h50, locais, e chega a Lisboa então no dia seguinte por volta das 11h10 da manhã. Como estava a dizer, então, esta retoma para Manaus, a TAP já voou para Manaus entre 2014 e 2016, depois fizemos realmente aqui uma suspensão do voo, e estamos agora a retomar em 2024, com esse objetivo de trazer cada vez mais turistas para a Amazónia e para Manaus, com a facilidade deste voo direto. Na minha apresentação a seguir, além de um vídeo sobre os nossos voos, sobre os nossos aviões, tenho também um slide sobre o nosso novo lounge na área não Schengen. Nós abrimos em janeiro deste ano um novo lounge na área não Schengen, ou seja, já depois do controle de passaporte aqui no aeroporto de Lisboa, que vem fazer com que os passageiros dos voos intercontinentais e de outros voos não Schengen tenham um lounge dedicado apenas a eles, ok? Portanto, mantemos o lounge da Europa, na praça central do aeroporto de Lisboa, e temos agora este lounge dedicado aos voos intercontinentais depois da passagem do passaporte na área não Schengen. Isto vai fazer com que os passageiros tenham uma melhor qualidade de serviço, quer num lounge, quer noutro, porque aquilo que temos vindo a reparar é que o lounge, neste momento o europeu, já era demasiado pequeno para todos os passageiros que o procuravam. E, portanto, havia realmente algumas alturas do dia com maior saída de voos em que já não estávamos a prestar o serviço que queríamos, e com a abertura deste novo lounge na área não Schengen, quer um, quer outro, estão melhores e vamos conseguir prestar um melhor serviço aos passageiros que procuram este tipo de comodidade. Vamos lá, agora sim. Vamos lá. Ok, então vamos lá. Agora. Tá, sim. Então, começando compartilhando algumas informações que são importantes. O estado do Amazonas ele está localizado na região norte do Brasil e é um verdadeiro tesouro nacional. Então, com uma população de aproximadamente 4 milhões de habitantes, a nossa língua oficial é o português e a moeda é o real, que equivale a aproximadamente 16 centavos de euros, né? Então, nós sempre recomendamos aos turistas trocar moeda em casas de câmbio, mas os cartões de crédito e débito, eles são amplamente aceitos nos estabelecimentos e hotelaria em Manaus. O nosso clima, ele é tropical úmido, com uma temperatura média de 27 graus, então nós temos 2 estações distintas aqui no Amazonas. A cheia, que ocorre de dezembro a maio, e a seca de junho a novembro. Então, cada uma dessas oferece experiências únicas. Para visitar o Brasil, então, os seus viajantes, eles precisam apenas de um passaporte válido. E o estado do Amazonas, ele é o maior do estado do Brasil, com uma biodiversidade impressionante em seus 15 milhões de quilômetros quadrados. Então, tem em torno de 40 mil espécies de plantas, 1.300 espécies de pássaros, como vocês podem observar nesse mapa interativo,
3.000 espécies de peixes e 40 áreas de preservação, sendo 8 de preservação total e 32 de uso sustentável. E no próximo slide, apresento aqui para vocês, nós começamos pela nossa capital, que é Manaus, a porta de entrada para a Amazônia, que é banhada pelos rios Negro e Solimões, que eles juntos formam o majestoso e famoso Rio Amazonas, considerado o maior do mundo. Então, aqui é que ocorre o incrível fenômeno do encontro das águas, onde essas águas do Rio Negro e o Rio Solimões, né, não se misturam. Manaus ela é uma cidade encantadora, tem uma rica história da época áurea da borracha, e hoje é uma cidade moderna, com indústria, sendo a indústria, né, a principal atividade econômica da cidade. E aí, no slide, a gente compartilha algumas informações, que a Manaus ela conta com uma população de 2 milhões de habitantes, oferece atrações imperdíveis, que tem o Teatro Amazonas, o Mercado Adolfo Lisboa, o MUSA, que é o Museu Amazônia, e o Encontro das Águas, que é esse fenômeno do encontro dos rios. A cidade ela é conectada por voos internacionais, através dos hubs dos aeroportos de Bogotá, Fort Lauderdale, Lisboa, Miami, Panamá e Puerto Ordaz. E no próximo slide, nós já apresentamos para vocês o nosso centro histórico, né, que é onde ficar em Manaus. Então, o nosso centro histórico, ele fica próximo das atrações que são ideais para o viajante conhecer caminhando, né, o turismo caminhando pelo centro histórico de Manaus. E nós temos os bairros que são considerados o Vieralves e Adrianópolis, por exemplo, são os bairros centrais, próximos aos shoppings e restaurantes e vida noturna em Manaus. Nós temos o bairro da Ponta Negra, que fica mais acima aqui na esquerda, que são os hotéis que ficam às margens do Rio Negro, como vocês podem observar no mapa, que tem fácil acesso às atividades aquáticas e plataformas de embarque. Esse bairro está a 15 minutos de distância do centro histórico de Manaus. E aí, mais acima, nós temos o aeroporto Eduardo Gomes, que está em torno de 20 minutos do centro histórico e é ideal ali para pernoitar e seguir para as outras cidades, como, por exemplo, o Presidente Figueiredo, que a gente vai citar mais lá na frente. Em seguida, nós temos o Distrito Industrial, que fica próximo das atrações do Bosque da Ciência e o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, ambos em torno de 10 minutos ali até o Centro Histórico de Manaus. E aí nós passamos agora, no próximo slide, para o Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas, enquanto ele vai transferir o slide, ele é o principal ícone da época da borracha. Tem uma arquitetura inspirada na Ópera Garnier de Paris e recebeu grandes nomes no início do século XX, como Sarah Bergman e o Heitor Villa-Lobos. E hoje, além das visitas guiadas, o Teatro Amazonas ele oferece um calendário de espetáculos, incluindo o Festival de Ópera em maio e o Amazonas Green Jazz Festival. Pulamos aqui para o Mercado Municipal, nós estamos fazendo um tour virtual pelo Centro Histórico de Manaus, e no próximo slide eu apresento para vocês o Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Ele está localizado às margens do Rio Negro, no centro da cidade, foi também construído durante o ciclo da borracha com material importado da Europa, e a sua estrutura em ferro fundido ele foi projetado pelo engenheiro francês Gustave Eiffel. Esse é um passeio imperdível também, é onde tem a oportunidade de conhecer os ingredientes da nossa culinária, né, como os peixes, as frutas, as ervas e as farinhas, e além de provar os pratos típicos dos restaurantes locais que estão ao redor do mercado e também na área interna do mercado municipal. O Porto de Manaus, que está ao lado do mercado municipal, ele é conhecido como Rodway, o nosso porto flutuante. Ele é o maior porto flutuante do mundo e foi projetado por engenheiros ingleses e inaugurado em 1907, durante o auge do ciclo da borracha, e é uma obra de engenharia impressionante, é o nosso porto principal na cidade de Manaus. O Paço da Liberdade, né, continuando nessa caminhada pelo centro histórico, é a nossa antiga prefeitura, e ele está localizado na Praça Dom Pedro II. É um belo exemplo da arquitetura neoclássica, e durante as obras de restauração, inclusive, foram encontradas 200 peças arqueológicas, incluindo urnas funerárias indígenas, e hoje o edifício ele abriga o Museu da Cidade de Manaus. Também está dentro da área do Centro Histórico de Manaus. Nós seguimos para a Rua Bernardo de Ramos, que está muito próximo desse local, que é uma das primeiras ruas de Manaus. Então, ela é perfeita para uma caminhada histórica. Então, aqui
o turista, o visitante, ele encontra a loja maçônica, o Instituto de Geografia e História do Amazonas e a casa mais antiga da cidade. E o único restaurante indígena do Brasil está localizado também nesta rua, na Bernardo de Ramos, e é uma experiência que vale a pena. Nós seguimos, ainda nessa região, pelo Mirante Lúcia Almeida. Foi recentemente inaugurado. O mirante, ele oferece uma vista deslumbrante ali do Rio Negro. É ideal no final da tarde, porque o pôr do sol ali é imperdível, é uma das paisagens mais bonitas dessa parte do centro histórico, e tem restaurantes que servem a culinária local, e é o lugar ideal ali para iniciar ou finalizar, inclusive, um passeio fluvial ao redor de Manaus. E aí nós seguimos para o Museu da Amazônia, que é o MUSA. É um jardim botânico, ele ocupa cerca de 100 hectares da reserva Adolfo Duque, e o MUSA oferece trilhas, laboratórios experimentais e uma torre de observação de 42 metros de altura. Então, ele proporciona ali uma vista panorâmica da cidade, e é importante ressaltar que esse é um local onde tem a floresta dentro da cidade, ali em Manaus. E nós seguimos para a Praia da Ponta Negra, que é uma praia fluvial pública. Além de ser um balneário, é um local perfeito para contemplar o rio, praticar esporte, desfrutar de um pôr do sol incrível, e a Ponta Negra é um dos bairros nobres da cidade de Manaus. Tá? E próximo, nós seguimos para apresentar para vocês o famoso Encontro das Águas, que é esse fenômeno aí natural onde os negros solimões se encontram, como já falei lá no início, e eles não se misturam devido a essa diferença de temperatura, velocidade, densidade. Essas águas não se misturam e criam esse espetáculo aí incrível e único da natureza. Em seguida, é importante assim, mostrar para vocês também que Manaus tem os flutuantes. Esses aí é uma imagem da foto do Rio Tarumã, são os flutuantes do Rio Tarumã. Originalmente, eles surgiram como moradias alternativas no início do século XX, mas hoje no Rio Tarumã Sul, essas construções elas são usadas como bares, restaurantes, espaços para eventos, oferecendo lugar para relaxar, nadar e apreciar o rio, também muito visitado pelos turistas. Nós seguimos para compartilhar com vocês um pouco da nossa gastronomia, que a culinária amazônica ela é uma fusão das influências indígenas, europeias e brasileiras, com pratos à base de peixes, farinhas, frutas, castanhas e ervas. Então, é sempre um convite que você experimente um almoço, como, por exemplo, uma banda de tambaqui assado, como mostra nessa foto, ou um café regional, também muito procurado e muito visitado pelos turistas que vêm visitar Manaus. Ainda falando sobre a gastronomia, né, a Manaus ela dispõe de restaurantes dos mais refinados aos mais populares. Então, os sabores da gastronomia estão aí em oferta, sendo apresentado para quem visita de várias formas. Então, vocês encontram sobre essas experiências sobre a culinária regional no centro histórico, nos bairros nobres da cidade. Então, isso aqui é apenas uma pequena amostra, né, do que vocês podem encontrar em Manaus. Por exemplo, a gente acabou de falar aqui do centro histórico, mas, além disso, quando nós estamos falando de Manaus e arredores, também falamos sobre a observação de aves. O Amazonas, ele é um paraíso para os observadores de aves, com mais de 1.300 espécies, incluindo a raridade como o galo da serra, que é o pássaro que, inclusive, está em evidência nesse slide. E nós seguimos também para a pesca esportiva. Somos um dos principais destinos para a pesca esportiva, especialmente a pesca do tucunaré-açu, né? Mas nós vamos explorar assim, o que nós podemos ainda encontrar nos arredores de Manaus, porque até agora nós falamos de centro histórico, do que é possível fazer, mas nós vemos que as experiências em Manaus, elas são na cidade e ao redor, como, por exemplo, o turismo de base comunitária, que nós indicamos que você tenha um contato direto com os povos ancestrais em várias comunidades indígenas e ribeirinhas, e vivenciar, né, vivenciar alguns dias com o cotidiano dessas comunidades. São atividades muito presentes em hotéis de selva ou em passeios por agências. E aí nós pulamos ali, por exemplo, para Presidente Figueiredo, que é conhecido como a Terra das Cachoeiras, e está a apenas 107 quilômetros de Manaus e é acessível pela BR-174. E ainda falando sobre Presidente Figueiredo, nós apresentamos aí para vocês essas imagens, como, por exemplo, da Cachoeira da Neblina, que é a mais alta da região,
e da Cachoeira do Mutum, que possui jacuzzis naturais. Mas é importante, aproveitando essa fotografia, informar que a paisagem na Amazônia, ela muda, tanto no período da vazante, que é a seca, quanto no período das chuvas. Então, é sempre importante entender que nem sempre vocês vão encontrar essas cachoeiras como elas são apresentadas na fotografia. Provavelmente, essa foto foi tirada no período da cheia, mas no período da vazante, diminui o fluxo de água nessas regiões. E aí, nós vamos agora para Novo Airão. Aí, apresento aqui, ainda tem as margens das cachoeiras, né, mas pulamos para Novo Airão. Em Novo Airão, que está localizada a apenas 180 quilômetros de Manaus, é a charmosa porta de entrada para o arquipélago de Anavilhanas, que tem mais de 400 ilhas, 60 lagos e inúmeras praias disponíveis na época da seca. Então, é um paraíso de biodiversidade. E além dessas ilhas presentes ali em Novo Airão, é possível visitar ainda as Pedras do Madadá, o Parque Nacional do Jaú e Airão Velho, que é um verdadeiro paraíso de fauna e flora, excelente região para a prática do ecoturismo. Nós apresentamos em seguida um restaurante flutuante, que é o Flor do Lar, que está localizado em Novo Airão. Então, é uma dica, visita Novo Airão, dá para relaxar no flutuante Flor do Lar, onde você pode, inclusive, passear em bicicletas aquáticas, explorar as praias que estão próximas, observar os botos, né, nossos encantadores golfinhos ali da Amazônia. E também fica só salientando que também fica essa informação sobre Novo Airão, as praias também só estão dessa forma que foi apresentado, mas no período da vazante, na Amazônia, tá? No período da seca. E nós pulamos agora para o slide que vamos falar sobre o festival, sobre Parintins, que é o nosso último destino, Parintins, que é famosa, né, pelo seu vibrante festival folclórico, que ocorre, inclusive, no último final de semana de junho, onde os bois Garantido e Caprichoso eles se enfrentam em uma competição emocionante pelo título do festival de Parintins. Então, quero compartilhar, inclusive, com vocês a história do Boi Bumbá para que vocês entendam de onde surgiu esse festival. A história do Boi Bumbá ela tem origem no Nordeste do Brasil e ela conta essa lenda do pai Francisco e da mãe Catirina, que era um casal escravizado, e a mãe Catirina, grávida, ela desejou comer a língua do boi e era o boi mais bonito do Senhor. Então, para satisfazê-la, Francisco matou o boi, e quando o dono descobriu, ele chamou os curandeiros e os pajés para ressuscitar o animal, trazer de volta à vida. Então, o animal ele voltou à vida e a comunidade celebrou com uma grande festa. Então, Francisco e Catirina foram perdoados e esse folclore se transformou em um espetáculo grandioso que atrai mais de 100 mil pessoas todos os anos. E, né, compartilhando esse festival aí com vocês, como podem perceber, agora nós vamos falar que para chegar em Parintins, primeiro você precisa chegar em Manaus. E eu gostaria aqui de falar um pouco, muito resumido, o nosso próximo colega agora do cluster, eles vão falar sobre Manaus, sobre arredores, sobre essas opções que nós temos. Então, eu agradeço a vocês pela paciência, por estar aqui conosco até agora, e como a Lilás ressaltou lá no final, fiquem até o final, porque vai ter alguns brindes para quem está participando. Muito obrigada. Então, esse foi um vídeo da ABAV para apresentar para vocês uma pequena amostra do que o Amazonas tem para oferecer, tá? E é sempre importante deixar e recomendar que a melhor experiência é através de um agente de viagens da ABAV. Gente, muito obrigada e boa tarde a todos.
Ok, olá, bom dia para nós e boa tarde já para vocês que estão do outro lado do mundo. Primeiramente, eu sou Cláudia Mendonça, sou diretora do Cluster, sou proprietária também dos hotéis Casa, aqui em Manaus, no Centro Histórico de Manaus, e eu quero primeiramente agradecer essa iniciativa maravilhosa e essa oportunidade de termos a TAP outra vez conosco. Para nós é um momento muito importante e, assim, vai ser inesquecível porque a gente já não vai mais largar a TAP para trazer todos vocês para o nosso destino. Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer meus colegas que fizeram essas apresentações belíssimas do nosso destino, e eu quero dizer que o Amazônia Cluster é uma associação de empresas reunidas, é como se fosse um hub que reúne empresas hoteleiras, hotéis de selva, hotéis urbanos, pousadas e agências, barcos, hotéis, enfim, é uma empresa que reúne todos esses produtos e que podem fazer a estadia de vocês maravilhosa aqui na nossa região. Na sequência, nós vamos mostrar, inclusive, algumas fotos, né, de todos esses empreendimentos. A nossa prioridade é o ecoturismo, é a responsabilidade no turismo, é a possibilidade de fazer com que todos vocês tenham uma experiência diferenciada na nossa região, sempre com muita responsabilidade na natureza e na responsabilidade com essas comunidades que nós trabalhamos fora do eixo Manaus. Nós temos todas as logomarcas das empresas, hotéis que trabalham conosco. Temos também a pesca esportiva, que é super interessante e super bem aceito aqui no Brasil e no mundo inteiro. Esse é um mapa onde nós atuamos, onde nossos associados têm as suas propriedades. Vocês verificam, né, nesse mapa, o vermelho é no ecoturismo, pesca esportiva atua nessas áreas azuis, e cultura e negócios no nosso eixo, que é o Centro Histórico de Manaus, e alguns pontos separados, que são as comunidades indígenas também. Os hotéis de selva, nós temos hotéis maravilhosos, né, que é o Juma Amazon Lodge. Olhe bem essa floresta, é emocionante estar no meio de tanta água, de tanto verde. Então, é uma oportunidade única, experiência única, e eu acho que vocês vão adorar estar aqui conosco. Temos hotéis de selva também, com luxo e experiência, que é o Manati Lodge, maravilhoso. Utilizamos muitas essências naturais na arrumação do hotel, no seu ambiente comum. Temos o Amazon Turtle Lodge, que também é maravilhoso, com muito verde. E o importante disso tudo, gente, que todas essas experiências partem desde Manaus e saem para os hotéis da floresta. O Anavilhanas Jungle Lodge, hotel extremamente bem recomendado e também premiado. O Acari Lodge Flutuante, que fica na região já próximo da fronteira com a Colômbia, Tefé, né, antes de Tabatinga, que é muito interessante também vocês saberem que nós atuamos também nessas posições de fronteira, que nós temos essa posição muito interessante, e temos o premiado também Mirante do Gavião Amazon Lodge, que é super premiado também como Anavilhanas Lodge. Temos o Amazon Tupana Lodge, que também são experiências maravilhosas que nós temos. O Malocas Jungle Lodge foi um dos primeiros que nós tivemos aqui, e tem uma experiência muito interessante, que lá não existe energia, e tem experiências maravilhosas na beira do rio também. Temos o Cirandela Amazon World, que também é muito interessante, então, atende muito as pessoas de Manaus, mas também as pessoas de fora, e tem experiências maravilhosas, como essa rede, ó, perto do rio, sempre muito perto de água. Isso é muito importante, muito verde. O Amazon Premium Lodge. E temos agora os barcos hotéis, que é um segmento que nós utilizamos bastante aqui, que são barcos extremamente bem estruturados, como vocês estivessem num grande iate,
mas com um fundo muito ecológico. Temos o veleiro Desafio, que é o único veleiro que navega por aqui. Olha que foto linda do Encontro das Águas, também muito maravilhoso. Temos o La Jangada, que é um hotel, um barco-hotel muito interessante. Eu acho que tem uma faixa de 20 apartamentos e fazem roteiros super interessantes pela Amazônia, e alguns dias fazem roteiros até a Colômbia. Tem o Amazon Lodge, também, que é esse tipo iate. Temos o Jacareaçu. Nós trabalhamos com muitos barcos hotéis, porque as nossas estradas são o rio. Então, nós fazemos todo o possível para que os nossos clientes, todos os nossos visitantes, tenham essa experiência de estar muito próximo ao verde e ao rio. Amazon Clipper, também, o Amazon Clipper tem 3 barcos, a empresa tem 3 barcos, e sempre eles são divulgados mundialmente e são muito bem aproveitados para conhecer a nossa região. E a maioria das vezes, eles saem de Manaus. O Barco Encantos da Amazônia também, todos eles fazendo circuitos. É muito importante também informar para vocês, a Amazônia Expedition, que todas essas empresas, nós, nesse hub de informações de produtos turísticos que nós temos, nós podemos traçar os roteiros para o seu grupo e para o seu cliente. Temos barcos menores também que pode fazer esse roteiro. E a maioria desses roteiros, desses barcos, eles já têm roteiro já pré-formado e com datas de saídas. Barcos Altana, olha que show que esse barco, gente, olha esse pôr do sol que nós temos. Vamos lá para os hotéis urbanos. Temos o Juma Ópera, ele fica no Centro Histórico, olha a culpa do Teatro Amazonas, é belíssimo. Temos o Vila Amazônia também, que fica a poucos passos do Teatro Amazonas, que é um hotel belíssimo, é uma mistura de uma casa antiga, né? Temos o Casa Perpétua também, que é um hotel pequeno e que é uma experiência de estar numa casa de época também. Temos o Mercury Hotel, que fica já um pouco afastado do Centro Histórico de Manaus e é de rede. Temos o Casa Teatro, que fica bem próximo também ao Teatro Amazonas. Temos o Local Hostel, também na mesma região. Todos esses hotéis ficam muito bem centralizados, perto do Teatro Amazonas, que você pode fazer o turismo caminhando por todo o Centro Histórico. O Local Hostel de Novairão, que já é uma cidade que fica basicamente 3 horas de Manaus, que fica perto do arquipélago de Anavilhanas, que vocês já tiveram a apresentação. Temos o Hotel Casa dos Frades, que tem esse terraço maravilhoso, olhando para o Teatro Amazonas, que fica no Centro Histórico também. Temos o Hostel da Mila, que fica em Presidente Figueiredo, que é na área de Cachoeiras, né, que nós temos, que é 1h30 de Manaus, que é super interessante, super charmoso. E temos o Casa do Bispo, também, que fica do ladinho do Hotel Casa dos Frades, olhando para o Teatro Amazonas, que vocês também podem fazer todo o Centro Histórico caminhando. Bela Vista Lodge fica em Novairão também, que fica basicamente a 3 horas, mais à beira do rio, muito lindo. Fica olhando para o arquipélago de Anavilhanas. E agora vamos às experiências. Trekking em Itapuruquara. Olha que coisa linda, né? Muito verde, muita montanha. Cachoeira do Parque do Jaú. Olha só a experiência que você tem de tomar um banho de rio, que maravilha. Poder tocar na conversa do pé da árvore, conversar com essa árvore, abraçar essa árvore, sentir a essência da nossa selva, a focagem noturna noturna de focagem de jacaré. Escutar o tucano, praias de água doce, tucano de novo, observação de pássaros, que coisa incrível. Praias de água doce. Vocês têm praia de água salgada, nós temos praia de água doce.
E temos cada uma mais linda do que a outra. Inclusive, em Manaus, nós temos a nossa praia pública, que é a Praia da Ponta Negra. Muito bom. Para a pesca desportiva, olha o tamanho desse peixe. Eu tenho certeza que vocês devem ter clientes que procuram esse segmento, as cachoeiras mais altas, que nós podemos fazer expedições para lá, as cachoeiras mais bucólicas, tomar um banho de água geladinha. E o conhecimento ancestral, isso aí são as viagens de experiência, de estar em contato direto com a natureza. Isso é muito procurado hoje, né, que as pessoas buscam esse segmento. Temos, naturalmente, árvores gigantescas, que parecem um cartão postal, soltura de quelônios, que nós também preservamos muito, tem vários projetos que nós apoiamos sobre quelônios e peixes e pescas também, e árvores, tudo nós estamos envolvidos quando se trata de preservação da nossa Amazônia. Pesca recreativa, observação da fauna, os animais, você se deparar com os animais da natureza, você sentir o cheiro da floresta, escutar o silêncio da floresta, não existe nada igual. A presença de Deus está aqui na nossa floresta. Nós queremos muito agradecer a presença de todos e dizer que nós estamos aqui em Manaus para atendê-los, para ajudá-los a vender para os seus clientes um turismo de qualidade, um turismo responsável, e estamos à disposição de todos. Lembrando que a nossa região, ela é riquíssima, e nós estamos muito felizes de nos tornarmos mais próximos de vocês. Então, o que vocês precisarem, aqui estamos, nós como cluster, e nós como a BAV, nós como Amazonas Tour, nós como todos que estão aqui presentes, né, fazendo com que o nosso destino seja simplesmente fantástico, e ele é fantástico. Muito obrigada mais uma vez, Antônio Gabriel Tapi, por entender que nós existimos muito e temos uma natureza fantástica, um destino fantástico para vocês. Embratur, obrigada também, e estamos aqui para atendê-los. Muito obrigada, tenham um feliz dia. Bom, Jaime, muito obrigada pelo convite, muito obrigada quem participou até agora. Quem tiver dúvidas, para todos os parceiros, podem centralizar e mandar para a Embratur, trade@embratur.com.br. Eu coloquei o link aí do nosso conteúdo que a gente está subindo para essa pasta, incluindo a nossa apresentação, o material da campanha da Amazônia e os e-books disponíveis. Obrigada, pessoal, até a próxima.